Olá, o Papo de Mãe especial de Dia dos Pais está no ar. O tema do programa de hoje é Era pai e não sabia. Homens que ficaram sabendo sobre a existência de seus filhos depois que eles já tinham nascido. Imagine, por exemplo, conhecer um filho quando ele já é uma criança de 2 anos, como aconteceu com o Otávio Mesquita, ou até um adulto, como no caso do Ulisses Rocha, que ganhou, além do filho, também um neto. Como estabelecer a relação entre pai e filho de uma hora para outra, com uma pessoa que você nem conhecia. Veja os destaques do programa. As novas regras de reconhecimento da paternidade que foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro de 2012 facilitaram a vida de muita gente. Encontramos histórias curiosas aqui nas ruas de mães que esconderam suas filhas durante anos dos pais e também de homens dispostos a assumir a paternidade dos filhos a qualquer momento da vida. Olha, e este é um caso que só acontece mesmo com os homens, porque é impossível para uma mulher ser mãe e não ficar sabendo, né? E olha, quando a gente fala no pai, pensa nos deveres, mas não pode esquecer também dos direitos deste pai. Há casos em que o homem nem é avisado da gravidez, né? Mas afinal, até que ponto uma mulher pode esconder de um homem que ele vai ter um filho? Bom, são questões muito delicadas, acho que são muitos pontos aí, é sobre tudo isso que a gente vai conversar. Hoje aqui, então, com os nossos convidados, a gente vai conhecer essas histórias do Otávio e do Ulisses. Otávio, você, quantos filhos você tem hoje? Olha, segundo o matemático Oswaldo, oi para todos vocês aqui, é um prazer estar aqui. É um assunto que eu tenho um orgulho e faço questão de divulgar, né? Porque hoje em dia, eu lembro que existem mais de 30 ou 40 mil processos de paternidade em andamento. E eu, na verdade, hoje eu tenho 2 filhos de 20 anos, um deles reconhecido com 2, graças a Deus, que eu reconheci ele a tempo de poder criar uma relação de amor muito próxima ao meu filho mesmo. Acompanhou o crescimento dele, né? Eu acho que isso é o mais importante. Tenho um filho pequeno do meu último casamento, de 4 anos. Como que eles chamam Chama todos? Pietro. O pequeno então, Pietro. O Luiz Otávio, que é o filho que eu reconheci com 2 anos, o John Blanche, que é músico hoje, é pianista clássico, mora em Paris, não está aqui. E aí eu tenho o Pietro de 4 anos e a minha atual mulher, que é viúva, tem um filho de 14. Então, são 4 homens, né, em casa. Que legal. Então, e assim, o seu filho, que você reconheceu com 2 anos, tem o seu nome? Tem o meu nome, Luiz Otávio, né? Quer dizer, a mãe, como você falou muito bem, a mãe sabe quem é o pai, né? Não sei quando é uma mãe que tem um comportamento meio duvidoso. Mas no meu caso é um caso muito específico, né, que eu fiquei sabendo. Não sei se você quer contar agora, mas eu fico. Não, pode contar. Eu queria até agradecer a vocês, porque eu acho legal você fala, né, sobre isso e tem orgulho da sua história, porque a gente conversou com muitos pais que têm a mesma história e que não aceitaram, não quiseram falar sobre isso. Eu estava conversando com isso aqui, eu tenho uma frase que eu sempre digo para você que está em casa agora, porque eu falo no meu programa muito isso. Quando meu filho faz aniversário, eu toco no assunto e todo momento eu faço questão de divulgar. Abre aspas, as crianças, os bebês, não são responsáveis pelas nossas irresponsabilidades. E como foi essa história, Otávio? Você, assim, recebeu a notícia de surpresa, você não esperava, foi você meio punk, recebeu né? bem a notícia, você... Não, eu vou tentar resumir. Mais na difícil verdade, foi contar para sua mulher? Não, foi uma coisa, gente, assim, não dá para contar toda a história, vou tentar resumir. Basicamente, eu recebi eu tinha separado já, isso por outros motivos, não tinha, né? Aí eu recebi uma investigação de paternidade que, no primeiro momento, o mundo sai aos seus pés, né? Porque foi tem um filho. Achei que não era uma ex-namorada minha. Primeira coisa que eu pensei foi assim, bom, eu vou ter que, no primeiro momento, eu vou contestar. E aí, eu estava assim numa discussão, aí eu contestei, aí eu tive um sonho, enfim, que me alertou uma possibilidade, um sonho, sim, uma coisa que envolvia uma criança que era meu filho, e uma que eu não conhecia, e houve um sonho assim na minha vida, eu falei, peraí, eu sou um cara religioso, falei assim, isso pode ter sido um toque, né? Pô, aí eu falei, quer saber, acordei durante essa madrugada com esse sonho, aos prantos, falei, não, eu vou fazer o DNA. Os meninos têm quanto tempo de diferença? Não tem, né? Meses, né? São meses? Meses. E aí, como foi quando veio a notícia? Não, Seu filho? Aí, aconteceu quando eu estava, aí eu liguei para a mãe, falei, poxa, eu não sabia, você devia ter me falado, não quis atrapalhar a tua vida, tal, enfim, agora, vou fazer exame.
Aí eu soube, meu advogado falou assim, olha, parabéns, né? A filha é teu. E eu chorei, né? Porque Olha só. fiquei super animado. Aí eu mandei a minha irmã, que trabalha comigo, minha diretora, mandei minha irmã, mais meu advogado, falei, vamos para Foz do Iguaçu e quero saber como é que está as crianças. E assumi. Mas não contei para minha primeira mulher ainda. Você foi até lá, então, para encontrar com ele? Fui. Esse primeiro encontro foi lá. E quando ele me viu, ele falou, papai, quer dizer, ele já sabia, a mãe já sabia, ó, se o papai está viajando, um dia ele vai aparecer. Foto, vídeo. Então, a minha relação foi uma Ela relação... sempre contou para ele que você era o pai. Ela tinha certeza que eu era o pai e tal. E aí, enfim, reconheci. Então vamos fazer um suspense, daqui a pouco você conta mais sobre como também se criou essa relação, né, Que é importante. de vocês. Porque o Ulisses, quantos filhos você tem, Ulisses? Eu apenas 6. 6? Até pouco tempo. Ô, parceirão. Que Três doido. filhos. Parabéns, Ganhou hein? de você. 3 meninos e 3 meninas. Quer dizer, até quando que eram só 5, Ulisses? Até junho do ano passado. Num casamento só. Não, na verdade, eu tive 3 do primeiro casamento, 2 do casamento atual e mais agora o Anderson, que foi em junho do ano passado. E né? o Anderson, que era anterior... o Anderson nasceu com quantos anos, Ulisses? Quantos anos eu tinha? Quantos anos o Anderson nasceu? Para mim é engraçado, porque eu já fui papai assim pela última vez, de um rapaz de 31 para 32 anos, e que já me trouxe um neto na bagagem, e a coisa mais estranha é assim, né? De repente você olhar para um homão de 1,86m... Você conheceu com 30 e poucos, é isso? Ele, o Não, eu filho... reconheci agora, o ano passado não tem nem um sabia. ano. Mas então, agora... Veio um pacote, né? E eu fiquei sabendo Veio pelo um Facebook. brinde até um neto, né? E já veio com o neto. E detalhe é o seguinte, né? Ele já chegou com o neto, foi conhecer a família, e aí chega o filhinho dele, que é meu neto. Vovô, eu posso? Como assim? Eu não sou vovô. Você não tinha neto até então? Não tinha. Numa tacada só, virei pai do filho mais velho com 32, virei avô também, e essa coisa assim muito louca, né? Agora você já se acostumou a ser chamado de vovô? Não. E ele, grande, ele tem a minha idade, né? A gente tá com Ulisses, o que 53. aconteceu? Que você ele ainda não se sabia imaginava, também? né? Ele ficou todo esse tempo sem saber que você Nós era o estávamos pai? no mesmo barco, né? Talvez ele tivesse uma desconfiança, porque o nosso caso foi um pouco diferente disso, porque eu namorei a mãe dele lá em 1978, 79, por aí. Quando ele nasceu em 80, houve uma circunstância que me levou a acreditar, não é meu. E assim passei a viver desse jeito, não é meu. Mas até que um belo dia, quando ele já tinha acho que uns 15 anos, foi a única vez que eu tive com ele já nessa fase, porque eu vi tinha 2 anos mais ou menos, 2 ou um pouquinho mais do que isso, e depois já na fase de adolescência, uma vez que eu estive com ele. Mas foi aquela coisa assim, tipo, sabe, você aparece, mas depois some de novo. Dos 15 anos para cá, o que aconteceu nesse meio tempo? Ele se casou, teve um filho e colocou a foto no Facebook do filho dele. E em junho do ano passado, eu olhei a foto do filho dele, que é o meu neto, e falei, mas poxa vida, esse moleque parece com a minha filha caçula, que eu tenho uma filha de 9 anos. Falei, parece com a minha filha. Foi aí que eu realmente tive a primeira forte desconfiança de que ele pudesse, de fato... Aí despertou em você esse sentimento paterno. Despertou, na verdade, o sentimento voterno, da injustiça, não é né? voterno. Paterno, De justiça. De injustiça, porque eu passei a vida inteira assim achando que não fosse. E de repente aparece no Facebook a foto de uma criança que é parecida com a minha filha mais nova. Eu falei, caramba. Aí eu tomei a iniciativa de ligar para a mãe dele e falei, olha, eu vi a foto aqui do Henrique, que é o meu netinho, né? E eu quero procurar o Anderson. Aliás, fui procurá-lo pessoalmente, nem falei por telefone. Ela falou, deixa esse assunto para lá, porque ele já assimilou isso, não mexe mais nisso. Mas aí eu, no mesmo dia, liguei para ele e falei, olha, quer fazer aquele DNA? Aí ele falou, bora. E no dia seguinte, logo cedo, quando foi 8 horas da manhã, eu liguei para o laboratório. Dá para fazer às 10 horas. Liguei para ele, a gente se encontrou na estação do metrô, ali na Paulista, no Trianon, porque era mais fácil para ele e para mim também, para irmos de metrô. E aí foi uma sensação estranha, porque quando eu cheguei e encontrei o Anderson, vi aquele homão daquele tamanho. Nunca tinha visto. Não, eu tinha visto, fazia quase 20 anos,
Então, E diga-se de passagem, muito parecido com você. Mas não era, porque ele sempre foi loirinho. Então, mas moreno, como agora a gente viu que pois ele agora ficou. E você sabe que aí foi aquela coisa, né? No metrô, numa estação, opa, tudo bem? E você? Ele foi muito receptivo, né? Aí nós fizemos o DNA e o resultado foi marcado para entregar dali 3 ou 4 dias pelo correio. Mas eu não aguentei. Pelo Sedex. Mas eu não aguentei. E aí fui ao laboratório. Falou, já mandei o resultado, mas eu posso ler para o senhor. Tá bom. A moça ali em frente à mesa, eu aqui lá de cá. Olha, de acordo com o resultado, foi considerado que 99,99% o senhor é o pai. Eu, tá. Ele te chama de pai hoje? Eu nunca ouvi ele me chamando de pai. Ele se refere a mim como sendo o pai dele. Então, assim, a conversa que eu acabei tendo com ele foi a seguinte. Cara, não dá pra gente mudar o passado. Não dá, mas a gente pode mudar o futuro. Claro. E criar uma relação, E criar uma relação. Eu vou resumir a história. De lá pra cá, nós nos falamos todos os dias, ou por telefone, ou por torpedo. E eu acabei ganhando um amigo, um parceiro. Ah, que legal. Ele chegou de coração aberto, eu acho que ele estava pronto para ter um pai. E eu, como sou filho de nordestino, gosto de família grande, estou sempre pronto a ter mais. E depois coração de pai, igual coração de mãe. E depois, Ulisses, é novidade para todo mundo. Todo mundo está se adequando a esse irmão novo, Claro, né? claro. E não tem um ano, né? Lógico, é muito agora. recente ainda. E olha, além do lado legal, a gente sabe, né, e fica claro aqui, né, que o ganho afetivo é enorme para os dois, pai e filho ou filha. E olha, de acordo com o censo escolar de 2009, 5 milhões de estudantes brasileiros não tinham o nome do pai nos documentos. E ter o nome do pai e dos avós paternos nos documentos pessoais, no lugar das palavras ausentes ou desconhecidos, é de extrema importância para qualquer pessoa, né? Também participam da conversa a Tereza Bonumá, psicoterapeuta de família, e a Alessandra Pereira de Melo, defensora pública. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Obrigada pelo convite. Alessandra, a gente sabe que a partir de 2012 ficou mais fácil, né, o pai reconhecer esse filho, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, não precisa ser quando a criança nasceu, se ela não foi reconhecida ali, né? Isso mudou. Explica pra gente agora como que fica essa questão de reconhecer a paternidade. O reconhecimento pode ser feito a qualquer momento. Se a mãe da criança tem um interesse em buscar esse reconhecimento, primeiramente ela pode tentar um contato com o pai para que ele voluntariamente vá até o cartório de registro civil para fazer essa averbação. Porque, como já foi dito, na parte onde consta o pai está constando como figura desconhecido. Então, se esse pai, de repente, é surpreendido com a notícia de que, eventualmente, ele seja o pai dessa criança, ele pode, sim, se dirigir ao cartório e fazer essa averbação. Mas ele tem o direito, doutora, de, obviamente, solicitar um exame, como foi o nosso caso. Sim. Aí a justiça espera. O que acontece nesses casos, quando o pai não quer, assim, a princípio, reconhecer voluntariamente, aí sim é preciso um processo judicial, que seria uma ação de investigação de paternidade, em que esse suposto pai vai ser citado para se defender. Ele tem o prazo de 15 dias para contestação, como o Otávio Mesquita havia comentado, e o Ulisses também. E depois de contestar a ação, quando chegar a fase probatória, eles todos vão ter que se sujeitar ao exame de DNA. E se o pai não quiser, acaba assumindo, não é assim? Tem Sim, a lei é a a presunção da paternidade, claro. Mas se o pai se recusa a fazer, ele acaba assumindo. É como se ele assumisse que ele é o pai. Aplica-se a presunção da paternidade nesse caso. Tereza, e sempre é tempo para reconhecer? A gente viu aqui o Otávio, o filho tinha 2 anos, o Ulisses, o filho era mais velho. Sempre é tempo para você ir lá, reconhecer, assumir a paternidade, de repente criar um vínculo com esse filho que você nem sabia que existia? Sempre, sem dúvida, sempre, em qualquer idade, em qualquer circunstância, em qualquer situação, é fundamental que a criança nasça e cresça com a referência masculina. E dá para criar essa relação pai e filho mesmo? Dá aos poucos, né? Assim, não é tão fácil como a gente imagina, principalmente quando o filho é mais velho.
É duro você ter o Então- mesmo amor aos 35 do que o amor aos 2. Não estou dizendo que não existe. É Mas difícil, nasce. é difícil, Mas ele completamente nasce. Mas a minha diferente. pergunta que eu faço para você, agora antes para a senhora não, Você. você. Eu me sinto mais jovem. Praticamente uma Nicole Kidman aqui. Isso. Então, a pergunta é a seguinte, eu, por exemplo, se aparecer hoje um filho, eu tenho 53 anos, aparecer um filho de 25, no primeiro momento, eu acho que o tempo de paixão que eu me apaixonar por ele deve ser proporcional aos outros 20 que eu tive com o filho. É a mesma paixão? Ou ela é diferente? É uma paixão que você vai construir. Mas em pouco É tempo. diferente. Vai demorar mais. Ah, Por isso que ele diz, eu nunca vi meu filho me chamando de papai. Provavelmente é difícil para ele ainda. Deve ser. É uma relação que se constrói aos poucos, porque nada é assim, né? É. Com o teu filho de 2 conhecendo, né? anos... Mas é o processo da amizade, né? É o processo da Claro. amizade. Quando você conhece um amigo, você Claro. conhece já com 30, 40, 50 anos, quando você faz um amigo novo. Isso. E é exatamente esse mesmo processo que eu tenho agora, não é? Conheci um amigo que começou a me acompanhar nos lugares, virou uma pessoa que é importante porque a gente se fala todos os dias, mas é o processo da amizade. Que E você junto vai a isso, construindo com a convivência. com a convivência. Tem É a que convivência ser gradativo que faz o isso daí. amor. É. É a Não, e convivência Tereza, que faz a que bom amizade. que eles quiseram assumir, não só legalmente, mas assumir afetivamente De fato, também. é. Porque tem muitos pais Às vezes, que são assume só ali obrigados no- a no assumir, papel. só assumem no papel e não querem ter não, essa e pega- relação. maioria. não, tem Você casos imagina famosos, que triste né? para Exatamente. criança. É. É Pessoas triste. famosas. Não, Muitos casos. Que nem A quiseram ir lá maioria. conhecer, É verdade, conhecer, é. conversar. Não querem ter Eles contato, eles dão né? o nome e a pensão. E Só. não querem saber. Então, acho que eu vou ter que interromper para chamar o próximo bloco, mas até por isso, por que não quer? É um medo ou ou, não sei, traz os problemas do relacionamento para o filho, né? Que é aquilo que a gente Eu estava tenho uma falando. Temos resposta, quantos mas pode- programas para Daqui a pouco. responder essa pergunta? Peraí. Olha, e no próximo bloco a gente vai trazer também uma reportagem sobre aí o teste de DNA que tanta gente tem dúvida. E a gente vai conhecer o Anderson, filho do Ulisses. O Papo de Mãe volta já. Maria José, se seu marido descobrisse hoje que ele tem um filho com uma namorada, com uma ficante, com uma amiga da adolescência, e esse filho já é grande, aí ele vem e te conta, como que você reagiria? Pra mim era normal, porque eu não conhecia ele antes, né? Então pra mim ia ser normal. Você acolheria esse filho? Dependesse, se fosse pequeno até acolhia, mas se fosse adulto já não, né? Porque adulto já não ia precisar de mim, né? Se fosse pequeno, sim. E como você acha que um pai estabelece uma relação com um filho quando conhece ele já muito mais velho? Eu acho que é um pouco difícil, não é? Eu acho difícil porque se fosse assim, tivesse convivência mais cedo, né? Seria uma convivência melhor. Como que já é um adulto, assim, vai ser mais difícil, mas eu acho que dá pra entender, né? Você acha que dá pra criar esse carinho? Eu acho que dá sim. Se a gente saber que é filho da gente, dá sim, né? Até hoje, ela está com 19 anos, ela já foi lá, já conhecia alguns irmãos, já tentou saber do pai dela, mas não conseguiu vê-lo ainda. Eu falei para ela, no tempo certo, eu levo ela lá para ela conhecê-lo. E como que é isso pra você, Karina? Eu acho que ela faz questão de proteção, né? E você lida bem com não ter um pai? Algum pai substituiu esse outro pai que você nunca conheceu? A minha vida toda eu morei com os meus avós e o meu avô é como se fosse pai pra mim. Mas você continua tendo a curiosidade de conhecer o seu pai biológico? Exatamente, por isso que eu fui procurar ele, mas como agora eu tô fazendo faculdade, tô ocupada, nem por enquanto não. Agora, doutora Alessandra, a mulher ela tem esse direito de esconder de um homem que ele vai ser pai? Eu acho que já é uma questão pessoal, assim. Quer dizer, pela lei ela pode. Direito não seria propriamente assim um direito de esconder, mas assim, o problema é saber o porquê dela estar escondendo. Nos dias de hoje, não tem por que você esconder. Você, pelo menos, eu acho que se você, telespectadora, está grávida, você tem o dever moral e de carinho pela criança de comunicar ao pai. Olha, é o seguinte, eu estou grávida, eu tenho um filho, é seu.
cada caso é um caso. Mas, Você vai saber o motivo da mulher, o motivo do pai, a estrutura familiar, a idade, a situação financeira. E aí vai embora. E tem também o lado do filho, por isso que o Anderson está aqui agora, né? Vamos ver, pai e filho, Aliás, lado a lado. Pois é. Eu achei bastante pequenininho agora. Não precisava de DNA. Muita semelhança. Não precisava. Aí você podia fazer dupla sertaneja, né? Não inventa nome não, chega. Gente, a gente olha já o sabe o nome da sorriso. dupla. Zé Raio e Valinha. Zé Raio e Valinha, podia tocar bem, né? Mas aí. Como é que foi essa história para você, Anderson? O que você ouvia desde pequena da sua mãe? E como é que era ter essa ausência da figura paterna? Olha, desde pequena, assim, minha mãe sempre falava, ele é seu pai. Só que sempre gerou aquela dúvida. Se ele é meu pai, por que ele não veio me assumir? Aí depois, agora foi ano passado, foi em julho, se não me engano foi em julho, que ele falou assim, pô, vamos fazer o exame de DNA? Falei, pô, vamos embora, legal. Aí já fiquei naquela incerteza, falei, pô, e se não for? Pô, aí é... É porque aí tem esse tem aquele negócio, quem que vai ser? Ganhou amigo, né? Se não for, ganhou amigo. Agora, acho que essa indefinição também incomoda, né? Porque você fica com um sentimento assim, bom, se ele é meu pai, eu vou gostar dele como pai. Se ele não é meu pai, eu vou sentir o que por ele, né? Deve ter esse conflito todo. Não, porque a gente não tinha muito contato. Antes. Hoje Talvez a não gente mudaria, fala todo né? dia. O dia que eu não mando uma mensagem pra ele, ele fala, pô, tô fazendo seu papel hoje. Tô te mandando uma mensagem hoje. E aí, como foi quando veio essa iniciativa do Ulisses? Vamos lá fazer o teste. Assim, surpreendeu. Eu falei assim, eu já tava totalmente assim, desencanado da história. Eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser agora. Vamos tocar a vida. Aí foi num dia de manhã, ele mandou uma mensagem no inbox no Facebook pra mim. Aí ele parabenizando, né, e tal, do título do Corinthians e tal. Eu falei, nossa, estranho. Vocês torcem pro mesmo time? Não. Eu não torço pra nenhum time, mas ele é corintiano. Aí ele parabenizando e tal. Ele chegou, eu fui lá no final e falou assim, pô, me passa o seu telefone. Aí passei o telefone pra ele ligou e falou assim, não, vamos fazer o exame de DNA e tal. Eu falei, vamos marcar um dia. Eu falei, beleza, sem problema, vamos fazer. Aí no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu chego em casa às 3. 8 horas da manhã ele me liga, dá pra ser aqui agora e tal, ali na Avenida da Paulista. Eu falei, dá, sem problema, vamos lá. Aí a gente foi lá e fez, eu morrendo de sono, né, esperei Chega às 3 da manhã do trabalho. Eu chego às 3 da manhã do trabalho. Puxado. Me acordou às 8. Mas beleza, foi por uma causa muito boa. E como é que foi ganhar um pai aos 31 anos? Olha... Ele tem 32 agora. 32. Não, mas tinha 31. Como é que foi ganhar um pai assim, depois dos 30? É complicado, seu universo assim começa a mudar. Mudou meu nome, primeiramente, mudou tudo. Falei, meu... Qual é o teu nome inteiro hoje, por curiosidade? Como é que era antes? Antes era Anderson Ulisses Nassar. Anderson quem? Anderson Ulisses Nassar. Nassar. Agora é Anderson Ulisses Nassar Gomes da Rocha. Ficou com Só atrapalhou a tua vida, né? Nome gigante. Virou uma reza. Teve que trocar todos os documentos, né? Podia ficar, pai. E olha só, você tinha o Ulisses no nome e o seu filho O tinha o meu tem Luiz Otávio, Otávio, né? né? Meu filho Luiz Otávio. As mães inconscientemente... Luiz Otávio. Acaba aquela inibição que você tinha antes de chegar assim para apresentar um documento. O nome do pai. Não tem. Aí, hoje na hora que você coloca o nome do pai, é diferente, muda. Faz diferença isso. Muda. Psicologicamente muda, melhora. Muda, Melhora. Claro. Você para e pensa e fala assim, pô, agora eu tenho um pai. E hoje você é pai. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 7 anos. Você acha que você consegue entender melhor o seu pai agora que você é pai? Totalmente. Totalmente. Porque meu filho, assim, desde o primeiro momento que minha mulher engravidou, eu falei assim pra ela, bom, bora parar e respirar e vamos embora, né? Aí, a partir do momento que o Henrique, eu peguei ele no colo dentro da sala de cirurgia, né, no centro cirúrgico, eu olhei e mudei e falei assim, meu, ontem eu era filho, agora eu sou pai. Eu tenho que ser, assim, eu não posso deixar faltar nada para esse menino, como é que vai ser minha vida? E eu fui me adaptando. No começo, nos 3 primeiros meses dele, assim, eu achava que era tudo novo para mim. Era tudo assim, falando, meu... A vida agora depende só dele, ele depende de mim, eu não posso falhar. E aquele negócio, eu procuro não falhar. Você também ganhou vários irmãos, né? Uma nova família. Você era filho único da sua mãe? Não, tenho uma irmã. Ela já tem 27 anos já. Mas da noite pro dia, só tinha ela. Incorporaram mais 5. É muito importante, porque às vezes... É muito complicado quando você assume o pai, assume o filho. Como é que vai contar para os outros filhos, né? Então, se você, no meu caso, que sirva de exemplo, quando eu soube que eu era pai de uma criança de 2 anos e pouco,
Eu já tinha um filho, os dois hoje têm a mesma idade. Então, eu cheguei para uma terapeuta e perguntei, olha, eu gostaria de saber como é que eu vou apresentar os meus filhos, né? Porque eles já têm 2, 3 anos, já têm noção do que é o que, né? As funções paterna, materna, de irmão, tio, já sabe tudo. Aí eu falei, faço algum tratamento, trago ele aqui. Eu comecei a falar, ela foi olhando assim para mim, e eu comecei dando um exemplo, que eu falo muito, né? Comecei, não, falo isso, eu posso dizer, vou inventar uma historinha, tal, não sei o que. Preciso explicar uma coisa. Eu vou fazer o seguinte, se você quiser a sugestão. Você chega pro teu filho, qual que sabe que tem irmãozinho? O Luiz Otávio sabia que tinha um irmão. O outro não sabia, porque a mãe criou, você olha, se o teu pai está viajando, criou uma historinha. O teu pai tem um irmãozinho, você tem um irmãozinho que está lá em São Paulo, nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse não é o problema. Que não é problema, esse não tem nenhum grilo. Então, você vai falar para o outro o seguinte, filho, olha que bacana, você sabia que você tem um irmãozinho? Aí eu falei assim, e aí? Aí você chega e fala assim, você quer conhecer seu irmãozinho? Então eu vou lá buscar esse pra você brincar. Simplificar, né? Eu falei assim, tá, e daí? Eu morro? Vou ter um coração sano. Não, é só isso. Eu falei, mas como? Quem cria as situações somos vocês adultos. E o que aconteceu? E você fez isso? Fui para um flat, fui buscar um filho num flat, o outro. Tremia, né? Eu não sabia o que fazer, eu estava suando, todo nervoso, segurava na mão do meu filho assim. Ah, filho, você vai conhecer. E o outro, o Luiz Otávio, assim, eu vou conhecer irmãozinho, todo alegre, todo serelepe, né? E o outro estava lá, tal, não sei o quê, aí eu apresentei assim, falei, filho. Aí o outro ficou meio paradinho, a reação dele, né? Porque ele ficou olhando, aí o outro já querendo ir lá. Assim, aí eu falei assim, filho, ó, esse aqui é seu irmãozinho, ó, dá um abraço nele, né? Aí eles se abraçaram assim, aí o John, né, olhou para mim assim, ele é meu irmãozinho, papai? Olhou para mim, você é meu irmãozinho? Ah, vamos brincar. Foram brincar, eu desmaiei. Eles foram brincar, eu desmaiei. E hoje os três se veem como irmãos? Não, todos, assim. Tem que ser natural, né? E eles convivem? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E às vezes eu acho que o problema está mais na cabeça dos pais. Sem dúvida. Você viu as histórias que ele estava fazendo e a psicóloga fez certo. Foi correto, é só falar que são irmãos e pronto. Eles não querem saber da história. Só querem saber que são irmãos. Uma história que eu gostaria de contar, se tiver tempo, rapidinho. Um dia, já tinham 3 anos, né? E aquela coisa de você, 3, 4 anos, começar a falar. Aí o meu filho John, do meu casamento, falou assim, olha, pai, conta pra ele a historinha de como que eu nasci, né? O papai, quando o médico abriu a barriguinha da mamãe, aquele corte assim, tirou, foi muito importante. Eu chorei de emoção. E comigo, com você assim, quando o papai pegou o envelopinho e abriu o envelopinho, quando o papai tirou e estava escrito assim, parabéns, você é o papai do Luiz Otávio. O papai também chorou. E eu comecei a chorar porque foi a mesma coisa, só que aí eu tirei ele e você foi o papai. Eu falei, eu sou um papel, você é a mesma coisa, vamos brincar. Você sempre dá muito, né? E justamente a gente fez uma reportagem sobre o teste de paternidade. Opa, vamos nessa. Olha, o teste a gente tem medo, né? O teste de paternidade foi criado em 1984 por um médico inglês e foi um marco na ciência e na vida de muitas famílias. Com um simples exame de sangue, ficou possível provar se alguém é ou não filho de determinado homem. A repórter Letícia Bragalha visitou um laboratório aqui em São Paulo para mostrar como é esse teste. As novas regras de reconhecimento da paternidade que foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro de 2012 facilitaram a vida de muita gente. E quem explica como elas realmente funcionam agora é a advogada de família Flávia Wendel. Flávia, tudo bem? Tudo bem, e você, Letícia? Eu queria que você explicasse o que mudou exatamente nessas regras. Na verdade, é um facilitador. Aquela mãe que fez o registro em nome só dela, da criança, ou filho já maior de idade, ele pode buscar essa investigação, vamos dizer assim, não briguenta, não litigiosa. Ele vai até o cartório, preenche lá um formulário, indicando quem é o suposto pai, ele, filho, ou a mãe representando o filho. Se forma um processinho, e a partir daí o suposto pai vai ser citado, pode ser de uma forma sigilosa, para responder. Se ele reconhecer que é o pai, espontaneamente, se faz o assento, retifica o registro civil e acabou o procedimento. E o que acontece quando esse suposto pai se recusa a assumir a paternidade?
Se ele não responde ao procedimento ou se nega, né, não comparece, aí a única instância é a judicial mesmo. Aí a mãe ou esse filho maior de idade vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade. E nos casos em que a família não tem dinheiro para arcar com os custos do processo jurídico, nem do exame de DNA, o que pode ser feito? Na verdade, esse custo é bancado pelo Estado. A pessoa vai entrar com a ação de investigação de paternidade, seja pela Defensoria Pública ou com um advogado particular, informa essa impossibilidade de pagamento e esse exame é feito ou pelo IMESC ou pelos laboratórios conveniados aos tribunais dos estados. Bom, e agora que a gente já entendeu como é que é o caminho jurídico do reconhecimento da paternidade, a gente vai visitar um laboratório para ver como que é feito o exame de DNA. A maior parte dos laboratórios especializados em reconhecimento da paternidade funcionam como esse aqui. As famílias chegam sempre com hora marcada e ficam aguardando nessa sala de espera de forma bastante discreta, sem encontrar mais ninguém. Em seguida, geralmente as famílias são recebidas por um profissional aqui do laboratório. Nesse caso, quem recebe a gente é a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Bom, é nessa salinha aqui que a Cláudia já faz logo na chegada o reconhecimento dos documentos e também a coleta do material. Você pode mostrar pra gente, Cláudia? Claro. Então vamos lá. A coleta é muito simples, é só um furinho na ponta do dedo, como se fosse um teste de glicose simples, e nós coletamos algumas gotinhas de sangue. A gente sabe que nem sempre essa análise é feita com sangue. O que mais pode ser coletado para comprovar a paternidade? Pode ser com saliva, com fios de cabelo e com unhas também. Agora, Cláudia, muitos casos o pai já morreu. Nesse caso, como é que é feita a coleta do material? É possível ser feito através de reconstituição das características genéticas desse suposto pai falecido. Mas aí quem é que vem? Colhe material do falecido ou vem um irmão, algum outro parente? Com o material do falecido seria então através de exumação, mas aí nós estamos falando de reconstituição. Reconstituição é utilizando o material genético, o material biológico de familiares próximos, que podem ser pais desse suposto pai falecido, irmãos desse suposto pai falecido ou filhos biológicos desse suposto pai falecido. Depois de recolhido, o material genético é levado para este aparelho, onde passa por reações químicas. Pelo computador, outra bióloga faz a análise comparativa e, finalmente, chega a uma conclusão. A partir de então, a gente consegue, com 99% de certeza, saber se é o pai mesmo da criança. Que responsabilidade, né, Mayra? É, bastante. Bom, a gente viu lá como que é essa história do teste de DNA, que todos vocês passaram por isso. E como é que foi, Ulisses? Você não aguentou esperar chegar o papelzinho, foi até o laboratório? Eu fui ao laboratório, aí chegando lá, a enfermeira, não sei quem era, ela falou, olha, eu não posso te entregar o resultado porque eu já mandei pelos correios. Mas olha, senta aí. Aí sentei e fiquei lá, né? Aí ela começou a ler com uma solenidade, uma coisa assim. De acordo com o exame. Não, pois é, eu acho que ela queria ver a minha cara patética, assim, tipo, sou ou não sou, né? E quer que não, você fica, né, naquela apreensão terrível, né? Eu tinha toda a convicção de que ele não fosse meu filho. E aí, quando ela começou a ler... Você achou que não fosse? Eu achava, porque eu passei a vida inteira. Mas eu não o conhecia. Fazia muitos anos que eu não via, né? E ele, na época, era loirinho ainda, tal, um pouco diferente. E aí, o que acontece é que ela começou a ler. Ó, de acordo com o exame feito, e parari, parabá, comparando não sei o que com não sei o que, usando técnica de não sei mais o que, 99,999 que você é o pai. Tá. Aí você não perguntou do 0,0000. Mas ficou essa sombra de dúvida. E aí, Alessandra? Aí você ligou, só pra saber Aí eu saí da rua e eu liguei pra ele. Ó, é o seguinte, peguei o resultado, hein? E aí, o que foi? Cara, você é meu filho. E pra você, como foi receber a ligação dele? Olha, é assim, tu fala assim, pô... Tipo, mais ou menos aí entra aquela sensação, eu já sabia. Ele não sabia, mas você já sabia. Eu já sabia, mas... Aí eu falei assim, pô, legal, né? Aí você para e pensa, como é que vai ser agora?
como é que vai Foram ser? comemorar, por acaso? Não, teve Não, comemoração? uma semana depois Uma que ele foi semana fazer um depois. almoço na casa dele. Ah, que legal. Parabéns, parabéns. E Alessandra, o teste dando positivo, o pai querendo ou não, aí ele é obrigado a assumir todas as responsabilidades legais, né? Sim. Se a criança for menor de 18 anos, nesse caso tem direito à pensão alimentícia, inclusive. Aí passa a ter direito à herança também. Sim, também. E por último, importante, você, atenção, você pai, você que está com o exame agora, você está com investigação, está com problema, o medo que nós todos temos, eu tive esse medo separado, imagina se eu tivesse casado. Eu tenho certeza, as mulheres, no primeiro momento, elas vão querer te matar, vão querer te castrar, vão querer acabar com você, mas as mulheres, vocês têm uma qualidade, diversas qualidades vocês têm, mas no final, ela, mesmo culpando a tua traição, mesmo culpando o que você fez de errado e você errou, ela sabe que ele tem uma criança e ela vai acabar entendendo mais cedo ou mais tarde. Algumas demoram para entender e não querem nem ver o filho. Não, acho que se todo mundo pensar na criança, é melhor. Agora, fale a verdade. Legal, obrigada pela sua participação. Já? Porque você tem que ir. Eu tenho que ir agora para o cartório, que eu tenho um DNA agora para fazer. É um homem de muitos compromissos. Aqui no Papo de Mãe acontece muito isso. Tem muita obstetra que tem que sair também. A gente já... Não, mas foi muito legal. Eu achei a ideia muito bacana. A doutora me esclareceu até uns pontos que eu tinha. Também a minha querida psicóloga aqui, a Nelson Nicole Kidman, a dupla sertaneja Zé Ruel e Ruelinha. Poxa, Otávio, não fala assim. E vocês, parabéns pelo programa, Roberto. Obrigada. Você, eu conheço tanto tempo, então para mim foi um orgulho, uma honra estar aqui. E que horas está o seu programa Então, lá na Band? O meu programa, eu estou comemorando esse ano 26 anos no ar, fazendo o mesmo programa, mesmo horário, em diversas emissoras. Que legal. São poucos apresentadores que têm essa marca, eu tenho muito orgulho disso. E é de segunda a sexta, por volta de 1h15, às vezes 1h30 da manhã. Hoje a televisão, as pessoas estão dormindo mais tarde, né? Então antigamente era manhã, tarde e noite. Hoje é manhã, tarde, noite e madrugada. Então eu espero que você durma comigo, mas não se preocupe que eu não vou te engravidar. Não posso, estou apaixonado pela minha mulher. Estou fora. Obrigada, parabéns pelo programa e pela família. Claquete, é verdade. Claquete de segunda a sexta, 1h30 da manhã. Tá ótimo, obrigada. Olha, então a conversa vai continuar no próximo bloco e nós teremos aqui também mais um convidado, o Ilan Breman, autor de livros infantis. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Papo de Mãe volta já. Se hoje uma namorada sua de infância aparecesse e falasse, olha, Luiz, eu tenho um filho, tem 30 anos e ele é seu, foi com você. Como que você lidaria com isso? Hoje, devido à minha maturidade, eu ter uma idade como avô, eu trataria isso com o maior prazer, assumindo a paternidade, né? Eu acho nada mais justo que um pai que não teve realmente essa possibilidade de conhecer uma criança e depois, posteriormente, com 30 anos ou mais, para mim seria um motivo de muito orgulho ter essa possibilidade de conhecer e assumir a paternidade. A Márcia é uma mãe que escondeu do pai que ele era pai. Márcia, me conta, por que você fez isso? Porque na época eu tive meu filho, eu tinha 16 anos, né? Eu tinha 16 anos, não só escondi do pai, como eu escondi da família toda. Eu tive o meu filho, né? Tive ajuda, tive apoio, tudo. E todo mundo veio, te resumindo, veio saber que eu tinha o William, meu filho chama William, ele já estava praticamente com 18 anos. E como foi a reação do pai? Praticamente ele ficou em choque, acho que a família inteira ficou em choque. Só quem sabia, o meu filho, eu sempre contei pra ele sobre essa história, ele tinha uns 10 anos. E nem o pai? Nem o pai. O pai não veio saber, eu vim contar depois pra ele. Mas sempre tive contato com o pai, mas nunca falei do menino. E ele te viu grávida? Não me viu grávida, não me viu grávida. Eu sumi, enfim, fui fazer outra coisa da minha vida, fora de São Paulo, e a família, ninguém ficou sabendo dele. Ele tem um bom relacionamento com o pai dele hoje? Tranquilo, tranquilo, até porque ele foi preparado, ele sabia que tinha um pai, ele queria saber por mim por que eu não... Eu falei, eu tenho os meus motivos e um dia você vai saber. Quando ele pegou uma certa idade, eu contei pra ele. O que te motivou a contar
enfim, pro pai que ele era pai? Assim, na verdade, eu acho que foi um pouco da cobrança dele mesmo, né? Do meu próprio filho, quando ele pegou uns 14, 15 anos ali, ele achava, mãe, hoje o mundo não funciona assim, não é como era no seu tempo, eu acho que tá na hora de você quebrar esse tabu, tudo. Mesmo assim, eu relutei quase 3 anos para poder contar. Olha que interessante a Gabriela indo para as ruas. Quantas histórias você descobre conversando com as pessoas na calçada, né? E são histórias parecidas, assim, de um que descobriu e da outra que escondeu. E depois, porque quando é bebezinho, né? Parece que você vai controlar a situação. Quando você começa a crescer, você quer saber dessa história, não é, Anderson? Você fica na curiosidade. Sempre. Aí você vai caçar os porquês daquilo. Tem que saber. Existiu sempre, provavelmente, em você essa curiosidade e necessidade de saber. Ou de preencher essa lacuna. Tinha um vazio. A curiosidade e a dúvida, né, também. O porquê disso tudo. Olha, e agora a gente está aqui mais uma vez com o Ilan Breman, que é autor de vários livros infantis. Obrigada, Ilan, por ter vindo. A gente sempre te convida para assuntos assim, de polêmicos. O último que ele veio aqui era sobre madrasta, né? Assuntos lúdicos. O papel da madrasta. E a gente chamou o Ilan, entre tantos livros tão lindos, né? Tem esse aqui, que em português é porque você está muito chique. O nome do livro é Papai é Meu. E aqui é em catalão, é catalão, isso? Quer dizer que o Neymar já pode tentar pode ler para o filho dele. Seus livros estão em quantos idiomas? Tá, né? Coreia, China indo agora, França, Portugal, México, Espanha, que está também super em valenciano. Não sabia nem que existia valenciano. E Até as Princesas Soltam Pum, que é de sua autoria. Sim. É um sucesso total. O Pum está em várias... É um Pum transatlântico. O Pum está em várias línguas já. O Pum está em várias línguas e é universal, né? Legal. Então, e eu li em português esse livro aqui para os meus filhos, né? E o interessante é essa coisa da disputa dos filhos pelo pai. E eu vou resumir o livro, mas assim, eles disputam, o papai é meu pai, que eles dividem o pai. Só que o pai pela metade, ele nunca vai ser inteiro para ninguém, né? Que adianta um pai com um braço só, que não vai poder dar um abraço. É muito legal o livro. E daí, assim, dentro de toda essa conversa que a gente... Você tem algum filho que você ficou descobrindo depois de adulto? Não. Tem certeza? Tenho certeza. Até agora, né? Até esse momento. Você tem 2 filhos só? Tenho duas meninas. Que são que é a Liz e a Iris. A Liz e a Iris. Aliás, esse livro é uma coisa legal, os bastidores, né, desse mundo da são literatura. Elas aqui. Sim, muitos dos meus livros são espelhados nas minhas filhas. Isso aconteceu de verdade, viu, gente? Eu estava num parque com as duas, eram menores do que agora, e a gente estava andando, assim, num parque, e a pequenininha me pegou, assim, delicadamente, né, na mão, assim, e me puxou por um ladinho e disse assim, com aquela vozinha dela, papai é meu. Me puxou de um lado. A mais velha, na época aos 5 anos, 6 anos, olhou pro lado assim, mas assim, papai é meu. E me puxou do outro lado. Juro que eu gostei a primeira vez, mas achei muito importante. Eu tô bem na fita, tô bem. Aí começou uma coisa um pouco mais forte. A pequenininha, papai é meu. Aí a outra, papai! E começou uma disputa tão forte. Eu tinha desaparecido. Era disputa, cara. Que era importante. Eu dei um grito. Eu sempre dou grito em casa. Ou com a... Falei, para! Elas me olharam assim, todo mundo olhou. O que foi? Eu falei, vocês querem, né, rasgar o pai de vocês pela metade? Tá aqui, ó, o pai rasgado. Aí a pequenininha falou assim, o que acontecia, pequenininha? Eu falei, você? E ficar com uma metade de pai. Ela falou, que legal! Uma metade só minha. Eu falei, então, nossa, isso dá um livro. Aí fui pra casa, aí passar meses escrevendo. E na história, eu coloco com o pai rasgado mesmo. Como você falou, metade de pai, não dá pra escovar o dente junto, não dá pra brincar. E no final da história, a mais velha disse, fizemos besteira. Que besteira? Vamos consertar. Papelaria. E na papelaria encontram cola para unir pai. Fantástico. Compram com um cofrinho, passam nas suas metades, grudam bem forte e no final sobem no colo dele e dizem, agora papai é nosso. Então, imagina, no caso do Ulisses, que descobriu um filho, depois um filho mais velho, agora ele tem que se dividir com mais um. E os outros também... tem que dividir com mais 5, né? na verdade. Vou fazer pra você um livro Pai Polvo. Pai Polvo, que não deve ser difícil. É uma boa Deve ser ideia. fácil, né? Você agora tem que dividir com mais um. O que os outros que já estavam lá há tanto tempo... Como é que é? Coração de pai, né? sempre cabe mais um? Cabe. Ainda mais assim, coração de pai, filho de nordestinos, né? Então sempre tem amor para dar para os filhos. E o Anderson, ele acabou chegando num momento em que eu tinha uma que tinha ido para os Estados Unidos, casou-se e tá lá.
O outro que casou-se e foi para a Inglaterra, tá lá. Então eu estava desfalcado de filho. Então ele veio num momento ótimo, chegou assim. Então vocês têm criado essa relação mesmo com essa convivência, mesmo que seja por telefone diária? Porque ele passou a fazer parte da ele sua virou vida. meu companheiro diário, porque o que os outros filhos desempenhavam antes, deixaram de desempenhar, passou ele a desempenhar. Então, para mim, foi assim, uma mão na roda. Agora, olha só, Anderson, como você é importante na vida dele também. Fiquei sabendo agora. Né? Não é só o pai que é importante para o filho também é importante para o pai. Né? Ilan, a gente está comemorando hoje o Dia dos Pais, né, aqui no Papo de Mãe, e você estava falando que tem vários livros com o pai no título, né? Até esse novíssimo aí, em primeira mão, né, histórias do pai da história. Do pai da história. Eu tenho. Fui juntando, fazendo sem pensar. Mas eu tenho, por exemplo, um livro... vários. Tem um que eu gosto muito também, chama Pai Não Fui Eu. Mas a questão do pai, ele tá bem presente na literatura. Até eu vi aqui pela Constituição, o pai, a mãe e o pai têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, né? É um dever, né, Alessandra? Sim. Às vezes o pai ali não assume e a responsabilidade acaba ficando só com a mãe, mas é dever do pai também, né? Sim. Porém, se ela ficar inerte, não procurar a justiça para acionar, entrar com uma ação de investigação de paternidade, ou se extrajudicialmente não tentar um reconhecimento voluntário. Agora, além do reconhecimento no papel e na pensão, a mãe também pode cobrar juridicamente do pai uma atenção ao filho, que ele visite, que ele participe, vá na reunião da escola. Pode cobrar na justiça, é isso? Então, o que acontece normalmente é o pai que tenta visitar o filho e a mãe não permite. Agora, da mãe obrigar o pai a exercer esse direito de visita não é muito comum. Mas ela pode, juridicamente? Então, o problema é que não existe uma legislação específica para isso. O que se cogita é, eventualmente, em uma reparação de danos, ingressar com uma ação, cobrando o dano moral sofrido por essa criança pela ausência do pai. Você pode cobrar pensão alimentícia, você pode cobrar bens, você pode cobrar patrimônio, mas você não pode cobrar amor. Não pode. Não existe legislação que te obrigue a amar uma pessoa, né? Nós tivemos casos aí de pessoas famosas que reconheceram, mas disseram, não amo. E se a pessoa se recusa, você vai fazer o quê? Não há juiz neste planeta que obrigue, você vai amar tal criança. Isso tem que vir de dentro de você. Você tem que estar disposto. Se não for assim... Não, até com aquele projeto Pai Presente, eu estava vendo aqui, que foram realizados 1.500 testes de DNA em 2 anos no Brasil, nos últimos 2 anos, e instauradas 8.000 investigações. Quer dizer, aumentou o número e tal, mas isso não quer dizer que essas crianças passaram a ter um pai ali presente. É um pai presente na certidão, mas seria não o pai registral. O pai que registrou, né? E Mariana, e para quem quiser, né, registrar o filho, ou até abrir um processo de investigação, né? A lista de cartórios de registro civil do país pode ser acessada no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/cartórios. Porque aí, hoje você pode procurar um cartório mais próximo da sua casa, que aí facilita bastante, né? E eu fiquei curiosa com uma coisa, você já foi chamado de vovô, né? Vovô. Agora, o Anderson já te chamou de pai? Pois é, boa pergunta. Você já me chamou de pai alguma vez? Já, você que não percebeu. Ele fala tão rápido. Eles vão brigar de novo, Eles vão brigar de novo, já é pai e filho. Mas você teve que se acostumar com isso, de chamar de pai? Tô me acostumando a cada dia mais. Poucos, cada dia mais eu tô me acostumando, tá? Aquilo é muito recente, é tudo muito recente. Tipo, eu nunca chamei assim ninguém de pai, então, assim... Tá cada dia mais, tá florescendo, tá quase chegando aos 100%. E esse vai ser o segundo Dia dos Pais que vocês passam? Segundo Dia dos Pais. E uma coisa até que nós conversamos, ele chegou na minha vida, ele já era pai, já era casado, construiu a própria família. Então, o que me cabe como pai? Nada mais do que ser um companheiro, ser um amigo. Eu não tenho mais que chegar, olha, faça isso, faça aquilo. O que eu posso passar é a minha experiência em determinados
segmentos da vida que ele está passando agora. E trazer todas as histórias da família, de um lado da família que ele nunca teve, né? Isso está acontecendo mesmo, ele está convivendo com Já isso. foi conhecer a família do seu pai? Hoje mesmo nós almoçamos na casa da minha mãe, que é a avó que ele ganhou recentemente também. E a avó ganhou mais um neto, olha só quantas coisas. Ganhou mais um neto e ganhou um bisneto. Bisneto, é verdade. Ela gostou de saber que é bisavó também? Adorou, com certeza. E agora você tem um pai para comemorar o Dia dos Pais. Eu tenho pai, já é o segundo Dia dos Pais que eu vou passar com ele. Pois é, mas eu não recebi o presente até agora. Nem eu mesmo. Legal, obrigada, viu, por terem vindo. Ilan, quer divulgar? Tem site ou os livros estão nas livrarias? Nas livrarias, tem mais uma novidade sobre as princesas. Vai virar peça de teatro. Em setembro, está estreando no Alfa Real, na Alfinha. Mas vai ter cheiro, então não? todo mundo pergunta se vai ter cheiro. Espero que não. Tem que descobrir lá. Todo mundo, as crianças vão querer ir lá para sentir o cheiro do fundo. Tem que descobrir lá. Legal. Agradeço o convite. Obrigada e feliz Dia dos Pais. Obrigada obrigado. mais uma vez por ter vindo. E Tereza, tem algum site? Meu site, www.terezavoldomar.com. Tá legal, Tereza, obrigada. E a Alessandra, tem um site para divulgar? defensoria.sp.gov.br. Tá legal. Obrigada por terem vindo. Antes de chamar o programa da semana que vem, eu sempre tenho que ler alguns comentários, porque os telespectadores escrevem muito pra gente e a gente coloca aqui a participação deles. Olha, a Ana Cláudia Vise de Goiânia, obrigada pela participação. Disse que tem uma filhinha Cecília, pequenininha, e que ela tem muitas características que ela viu no nosso programa sobre crianças índigo e cristal. E ela termina dizendo... parabéns pelo programa, que é muito bom. A gente que agradece, então, a Ana Cláudia. E eu tenho aqui o comentário da Patrícia Souto Bahia, de Brasília. Ela diz que tem 3 filhas e quando tem a oportunidade assiste ao programa pela internet e gosta muito. E pela primeira vez assistiu pela TV, meio por acaso, e ficou encantada. Muitas vezes ela diz que o programa é esclarecedor, ajuda as mães interessadas no desenvolvimento dos filhos, a compreender assuntos que às vezes nos incomodam. Eu curto muito o Papo de Mãe. E eu queria também desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais para vocês 3. Obrigado por termos para toda a nossa equipe, todos os pais da equipe aqui, muitos se tornaram pais fazendo Papo de Mãe, né? A gente já inspirou o pessoal aqui. O André, primeiro Dia dos Pais, né? O Viola também. E os telespectadores do programa que são pais, que assistem ao programa, porque o Papo de Mãe é para toda a família. Isso aí. E olha, na semana que vem, não perca o programa que faremos sobre defeitos na face, um problema mais comum do que a gente imagina e que tem tratamento. Até a semana que vem, aqui na TV Brasil. E lembre-se que no site o Papo nunca para. Acesse www.papodemãe.com.br. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.